Olá, meus amados, voltamos agora com a continuação de equilíbrio iônico, né? Vamos falar agora de lei de diluição de Ostwald. A lei de diluição de Ostwald busca relacionar a constante de ionização, Ka, com o grau de ionização, o alfa, e o volume, ok? Mas eu vou fazer aqui uma revisão para você agora. Vamos ver se a gente lembra. Vamos lembrar aqui, em um ácido, quanto maior a força, maior vai ser a constante de ionização, de acidez, maior será o grau de ionização e menor será o pKa, que eu já expliquei que o P significa menos log. Quanto menor a força de um ácido, menor vai ser a constante de ionização desse ácido, menor vai ser o grau de ionização desse ácido, maior vai ser o pKa. Ok? Então, a lei de Ostwald, ela relaciona a constante de ionização e o grau de ionização, na verdade, né? O volume é porque o volume vem na concentração molar. Então, vamos lembrar aqui o seguinte, né? Nós sabemos que o equilíbrio iônico abaixo, vou fazer aqui o equilíbrio iônico do ácido. Então, tem aqui um ácido hipotético HA, ele em água dissocia simplificamente, formando um íon H+, e um íon ânion, certo? Lógico que a constante, o grau de ionização dessa reação seria o seguinte: Ka será igual a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons H-, dividido pela concentração do HA, da molécula HA. Né? E o grau de ionização será a concentração dos íons ânions dividido pela concentração de HA inicial. Lembrando que isso aqui, né, só para a gente lembrar, é o número de íons ionizados. Ok? Beleza? Então, olha só, continuando aqui, ó. Partindo de N mols desse ácido, deixa eu fazer de outra cor aqui. Partindo de N mols desse ácido, em um volume V, no equilíbrio nós teremos. Então, eu vou fazer aqui pra gente aqui o seguinte. Vamos pegar aqui um ácido hipotético, tá? Vou pegar aqui, vou fazer pequeno aqui, pra gente, vou mudar a ponta do pincel para ficar melhor. Vamos supor que eu tenho um ácido aqui, esse ácido, que em água vai produzir o íon H+, mais um ânion menos, ok? Beleza? Então, olha só, qual é a quantidade, vou fazer de preto, qual a quantidade de mols no início? No início, qual é a quantidade de mols do ácido? Vamos chamar de N. No início, não existe o produto, correto? É zero, certo? Quantidade de mols no início, quantidade de mols ionizados. A quantidade de mols ionizados seria o que você tem no início vezes o grau de ionização, correto? Isso vale tanto para o reagente quanto para o que vale no produto, correto? Beleza? Vou fazer aqui assim para separar para você. Certo. Então vamos lá. Quantidade de mols, número de mols no equilíbrio químico. No equilíbrio químico eu teria o seguinte:
Você lembre-se que com o passar do tempo, você lembra? O reagente diminui e o produto aumenta. Lembra disso aqui? Então, com o passar do tempo, a concentração do produto diminui e a concentração do reagente diminui e a concentração do produto aumenta. Então, eu teria aqui, fazendo a fórmula, N menos N vezes alfa. Aqui eu teria N vezes alfa. E aqui eu teria N vezes alfa. Ok? Certo? Então, eu vou pegar agora aqui, ó. Vou separar aqui para não confundir. Observe que eu botei N. Quem é N? N, né, é número de mols. Eu não botei concentração molar, né? Eu não botei o M. O M, que é representado por um colchete, né, quer dizer mols por litro. Isso quer dizer que eu já tenho que pegar a concentração de todos eles que eu tenho no produto e dividir pelo volume. Então eu teria isso aqui, ó. Ainda tenho que fazer isso aqui. Que eu teria a concentração do ácido seria igual. Qual o número de mols dele no equilíbrio? Não é N? Vou botar aqui, não é N menos N vezes alfa dividido pelo volume. Qual é a concentração dos íons H+? Não é N vezes alfa, vou dividir pelo volume. Quanto é a concentração do íon ânion, que veio do ácido? N vezes alfa vezes o volume. Agora está certo. Observe que achar o colchetes quer dizer mols por litro. Mols, N é mols, V é o volume, certo? Lógico que esse aqui, eu posso simplificar ele, posso botar em evidência, né? Eu posso botar 1 vezes 1 menos alfa, N vezes 1 menos alfa dividido pelo volume. Ok? Então, se eu fizer a fórmula de Ka, quem é Ka? Não vai ser a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons A-, dividido pela concentração de HA, certo? Lógico que isso aqui vai dar o seguinte. Ka será igual, olha só, viu? Ka será igual. Quem é a concentração dos íons H+? É N vezes alfa dividido pelo volume, ok? Vezes N vezes alfa dividido pelo volume, que é a concentração de A-. Sobre quem? Sobre N menos alfa dividido pelo volume. Ok? Isso aqui será igual, você resolvendo a matemática, eu vou até fazer aqui, ó. Esse é igual a esse aqui, esse é igual a esse aqui, e esse é igual a esse aqui. Lógico, isso aqui será igual a quê? Será igual a N vezes alfa ao quadrado dividido por V 1 menos alfa, certo? Essa é a fórmula da lei de Ostwald. Esse aqui é a fórmula da lei de Ostwald, certo? Que a gente pode simplificar, porque isso aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que molaridade, e a gente pode escrever o seguinte, que a constante de ionização é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Ok, meus amados? Lógico que o que eu expliquei aqui foi a expressão matemática para chegar no valor na fórmula de lei de Ostwald. Essa fórmula aqui, de Ostwald, ela é usada para quando o grau de ionização é maior que 5%.
certo? Porque quando ele é menos que 5%, ele fica tão próximo, né? É muito pequeno, fica tão próximo essa subtração aqui. Quando alfa é menor que 5%, eu vou passar o slide aqui para eu poder fazer no outro lado agora. Olha só, portanto a constante de ionização será, quando alfa é menor, que 5%, ele é tão pequeno, que você considera que 1 menos alfa é aproximadamente 1, certo? Então você vai considerar isso aqui. Logo, que você vai fazer o seguinte, para eletrólitos fracos, aqueles que têm, lembrando que o grau de ionização menor ou igual que 5% são para eletrólitos fracos, né? Você teria o seguinte, que você pode simplificar, dizer que Ka é igual a M vezes alfa ao quadrado, certo? Essa é a fórmula da constante de ionização, da constante de ionização de Ostwald, da lei de diluição de Ostwald, para um ácido fraco, para um ácido fraco. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, essas relações, vale também para a base, ok? É raro, muito raro cair questões, que o grau de ionização seja maior que 5%. Isso aqui, gente, é muito difícil de ocorrer, muito difícil, mas pode acontecer, ok? Certo? A maioria das questões são para eletrólitos fracos, ou seja, para ácidos e bases fracas, ok? Então nós vamos trabalhar muito com essa forma de lei de Ostwald. Eu tenho uma observação para fazer aqui muito importante para você agora. Vou fazer aqui no cantinho para você. Observação do tio Sam. Você vai anotar aí o seguinte. Presta atenção. O que diz a lei de Ostwald? Lei de Ostwald. A lei de Ostwald, ela diz o seguinte. Quando você dilui, falando de diluição, certo? Quando você dilui um eletrólito fraco, o Ka, o que acontece com o Ka, o que acontece com a molaridade e o que acontece com alfa. O Ka só varia com a temperatura, então ele permanece constante. Você está fazendo uma diluição constante. Quando você faz uma diluição, o M ele diminui, a concentração proporcionalmente vai diminuir. E o que acontece com alfa? Lógico que ele vai aumentar, certo? Ele vai aumentar. Então você já sabe, quando você dilui um eletrólito fraco, o Ka vai permanecer constante, a concentração molar vai diminuir e o grau de ionização vai aumentar, ok? Não esqueça desses três fatores, porque eu vou fazer um aprofundamento depois, que você vai ver que quando o grau de ionização for maior que 5%, ou seja, ele for mais forte, né? Quanto mais ele for diluído, o grau de ionização pode chegar a 100%. Mesmo sendo um eletrólito fraco,
ou seja, quero dizer, se pegar uma solução de ácido fraco ou base fraca, certo? E você fazer uma grande diluição, o alfa aumenta. Ou seja, a solução foi ficando tão diluída que o ácido que é fraco, o alfa consegue chegar a 100%, ok? Certo? O que eu quero falar com isso aí quando eu fizer o aprofundamento? Que eu vou gravar essa aula ainda para vocês, de aprofundamento sobre essa aula de equilíbrio iônico, para quem quer fazer um vestibular um pouco mais difícil, ITA, IME, FUVEST, Unicamp, vestibulares que têm uma certa concorrência, um certo aprofundamento, eu vou fazer esses aprofundamentos, né? O que eu quero dizer com o que eu falei agora, né? Resumidamente é o seguinte, o que eu quero falar para você é o seguinte, você tem uma solução com ácido, uma base tão fraca, mas tão fraca, que quando você faz uma grande diluição, vou escrever aqui, você faz uma grande diluição, quando você faz uma grande diluição, o alfa aumenta, certo? A solução foi tão diluída, mas tão diluída, que o ácido é fraco, correto? O ácido é fraco, mas o grau de ionização pode chegar a 100%, né? E você sabe que o grau de ionização, quando chega a mais de 5%, ele é um ácido forte. Como, Sandrão? Isso a gente vai ver nos nossos aprofundamentos, que não é a nossa aula aqui agora, né? Eu vou gravar um vídeo e vai estar escrito lá aprofundamentos, certo? Alguns aspectos importantes aqui pra gente, ó. Alguns comentários são importantes sobre a lei de Ostwald. Quanto maior o volume da solução, ou seja, mais diluída ela estiver, maior será o grau de ionização, ou seja, mais ionizado estará o eletrólito, né? Quanto mais forte ele for, maior é o grau de ionização, certo? Para ácidos fortes, a constante de ionização é muito alta e a gente vai considerar alfa como próximo de 1, ou seja, todo ácido estaria na forma dissociada, correto? Por isso que não se usa muito ácidos fortes e bases fortes, porque teoricamente ele só tem um sentido. E o equilíbrio químico, para que ocorra equilíbrio químico, tem que coexistir reagente e produto, correto? Se ela não tiver o sentido direto e inverso, tiver apenas um sentido, a reação só tem produto, certo? Para ácidos fracos, o valor de grau de ionização é muito baixo. Isso nos dá aqui, que eu acabei de escrever ali, né? 1 menos alfa aproximadamente igual a 1, ok? Então, a lei de Ostwald, a gente pode escrevê-la de duas maneiras. Vou escrever para você aqui. Ou você considera que Ka, lembrando que isso aqui vale para Ka ou Kb, é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado, ou se ele der em número de mols e o volume, você vai considerar que Ka é igual a número de mols vezes alfa ao quadrado dividido pelo volume. Lembrando que isso aqui é esse cara aqui, né? Certo? Beleza, meus amados? Observação de tio Sandro, para finalizar essa parte, e depois, como eu falei, fazer alguns aprofundamentos. Essa aproximação só é válida para valores com alfa menor ou igual a 5%, ou seja, após fazer a aproximação é encontrado o valor de alfa. É necessário verificar se a aproximação é realmente válida e se alfa é realmente muito menor do que 1. Ok? Beleza? Bom, eu vou falar de efeito de íon comum, mas antes eu queria pular duas aulinhas aqui e a gente já fazer essas questões aí, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou resolver essas questões e depois eu explico lá o efeito, em outro vídeo, o efeito do íon comum e o efeito do íon não comum, ok? Então no próximo vídeo agora vou resolver essas questões.